Olá, boa noite. Casal perde tudo com incêndio de caminhão e só conseguem voltar para casa com ajuda. Chuva também trouxe desespero para moradores de Patos de Minas. O temporal provocou alagamentos e derrubou árvores. Esgoto retornou para dentro de casas. Covid-19 faz mais uma vítima fatal e 35 novos casos em 24 horas em Patos de Minas. E tem políticos fazendo campanha em meio à aglomeração na região. Tem análise da notícia e mais informações agora no NTV News. Depois da tempestade que atingiu Patos de Minas no início da noite de ontem, equipes do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura tiveram trabalho duro nesta terça-feira diante dos diversos danos causados pela chuva e o forte vendaval. Árvores arrancadas pelas raízes em diversos pontos da cidade. Alagamentos e muitos transtornos. Os serviços das equipes do Corpo de Bombeiros tiveram que ser estendidos por um tempo ainda maior que o previsto. É que depois de muito trabalho durante a madrugada, na manhã de hoje foi momento para fazer a retirada de outros materiais, como árvores que despencaram em meio às vias em Patos de Minas, como essa aqui na Rua São Geraldo, que já foi retirada aqui do meio da pista pelo Corpo de Bombeiros, colocada aqui sobre essa parte, né, esse canteiro central, para então os caminhões da Prefeitura virem fazer a retirada desses materiais. Na cidade foram muitas ocorrências de quedas de árvores, além de outras que chamaram a atenção e que tiveram acionamento aí do Corpo de Bombeiros. A partir das 7 horas, né, a gente teve uma chuva muito intensa. Por incrível que pareça, a gente tinha ao mesmo tempo uma guarnição atendendo o incêndio florestal em Lagamar. Essa guarnição retornou e nós tivemos grandes estragos aqui na cidade, né? Vários pontos da cidade houveram alagamentos, porém ocorrências que necessitaram do apoio do Corpo de Bombeiros. Foi somente uma ocorrência, foi necessário o resgate da família, porém sem riscos de desabamento ou algumas consequências mais graves. No geral, a gente teve uma grande quantidade de ocorrências ligadas à queda de árvores, principalmente em via pública. Dessas, 3 delas foram sobre a rede elétrica. Militares do 12º Batalhão tiveram que trabalhar ininterruptamente naqueles locais mais críticos que foram obstruídos por troncos e galhos de árvores. Ali na JK, para que as pessoas tenham uma noção, só no ponto da JK ali próximo ao batalhão de polícia, tivemos uma árvore de grande porte sobre a via e as guarnições trabalharam das 0 hora até as 4 horas da manhã. Então, isso em uma das ocorrências. Então as guarnições trabalharam muito, né? O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas trabalhou muito em toda a cidade para obstruir as vias. E além dessas árvores que caíram em via pública ou sobre rede elétrica, tivemos mais 2 árvores que caíram sobre casas, porém sem danos estruturais às residências. Os trabalhos dos bombeiros foram realizados em parceria com o município e a Companhia de Energia Elétrica, devido à imensa demanda de estragos causados pelo temporal. Corpo de Bombeiros, né, as minhas equipes de serviço, estamos todos aqui trabalhando para fazerem todas as supressões e desobstruírem as vias, em conjunto com a Prefeitura de Patos e também com a CEMIG, que está efetuando o corte de energia nos locais que é necessário, e também algumas desobstruções. Além das árvores que foram derrubadas pela força do vento no início da noite de ontem, em meio à chuva, pontos de alagamento também foram registrados em Patos de Minas. Mas o Corpo de Bombeiros chama a atenção, uma vez que nesses locais, costumeiramente, isso se repete ano a ano. O Corpo de Bombeiros orienta as pessoas a se programar melhor. Se porventura o tempo estiver com ameaça de chuva muito grande ou já chovendo, as pessoas permaneçam em locais seguros, ou no seu trabalho, ou na sua própria residência, né? Evite sair de casa. No caso dos motociclistas e carros muito baixos, não tentarem
atravessar as áreas alagadas, né? As vias que a gente tem notícia já é costumeiro e todo ano são pontos de alagamento recorrentes, tanto evitar esses locais como não tentar atravessar. E também quando forem se abrigar, não se abriguem próximos a árvores ou locais que não estejam devidamente protegidos, né? Que não ofereçam uma segurança. A chuva deixou estragos nas ruas e em muitas casas. Na parte mais baixa da cidade, os prejuízos foram maiores. Wilton, Kessia e Patrícia, integrantes de 3 famílias diferentes que sofreram com a tempestade desta segunda-feira. Os prejuízos foram muitos. Na casa do Wilton, a força da enxurrada foi tamanha que destruiu a parede de um dos quartos. Em questão de minutos, o caos se instalou. Tava eu, minha esposa, meu menino e minha cunhada. Aí quando começou a chover, aquela chuva forte com aquele vento, foi a hora que pegou e caiu lá. Aí tava goteirando demais, eu mexendo com o pau para arrumar as teias, que é as teias ali. Aí foi a hora que ela pegou e gritou e saiu correndo, foi a hora que a parede veio caindo. Ela ficou assustada, ela tá grávida, né? Ficou meio querendo passar mal. Na casa da Patrícia, a força da chuva e do vento atingiu em cheio a parte de cima. A residência ficou destelhada, os móveis encharcados. E durante o temporal, a família viveu momentos de muito medo. Entrei pra dentro com as crianças e ele tentou salvar as filhas da vizinha, né? Só que as madeiras tudo caiu de lá e nós entrou tudo pra dentro do banheiro e veio uns estralos, não sei se foi as teias caindo ou foi se caindo raio, só sei que nós estávamos tudo lá dentro, sabe? Aí foi cama, foi comida, foi leite, foi fralda, nós ficou sem nada, né? Na casa da Kessia, a situação foi semelhante. Não sobrou nada no telhado. A caixa d'água foi ao chão e a parte elétrica da residência também ficou comprometida. No momento de desespero, a família se abrigou na casa da Patrícia, vizinha. Assustamos muito, e tava tudo na sala, a menina caiu tudo assim, ó, quase que cai em cima dela, e o vizinho pegou ela ali correndo, mas quase que não dá para fugir com ela não, para sair da casa. Todos os nossos 3 entrevistados moram no bairro Nossa Senhora Aparecida e tiveram que dedicar a terça-feira para limpar a casa, colocar os móveis para secar e calcular os prejuízos. É fralda, é leite, é tudo, né? Acabou tudo, sabe? Até então eu peguei e tirei o colchão e pus lá na cozinha, dormiu eu, minha mulher e meu filho lá, mas ficou com medo, né? A situação é tão delicada que ambos temem como serão os próximos dias. Cama, cobertor, onde que eu vou dormir? Onde a vizinha tá dando comida hoje e amanhã? É difícil, sabe por quê? Eu fico assim, sabe por quê? Porque eu penso nos meus filhos, sabe? Então a mãe vê ficar numa situação dessa com os filhos, não tem pra onde ir, não tem nada. E assim, só que eu agradeço a Deus, porque eu tô viva, né? E meus filhos. Alimentos, materiais de construção, roupas e móveis são bem-vindos nas 3 famílias. O contato do Wilton é 99679-0466. O da Patrícia é 99630-5207. E o da Kessia é 99995-8797. Vai, a sopa de cama, a sopa dessa, tudo, parece que não presta não. Alimento, nós estamos precisando de alimento, moiou. Ver o que pode fazer, porque tem a esposa que está grávida, tem meu menino, né, de 5 anos. Eu trabalho de servente, não tenho condição de estar arrumando isso agora. Aí então a gente fica com medo, né? Ter fé, esperar, confiar. E Deus mandar pessoas boas do coração. A seguir, mais prejuízos. Em algumas residências, o esgoto retornou para dentro das casas. E como será o vestibular 2020 do Unipam?
Mais transtornos do temporal desta segunda-feira em Patos de Minas. 2 residências na rua Sergipe foram parcialmente tomadas pelo esgoto. Bastou alguns minutos de chuva para os problemas aparecerem. Na casa da Dona Maria das Dores, na rua Sergipe, o jardim foi tomado pelo esgoto. A semana passada inundou aqui, ó, como é que fala? A rede de esgoto deve estar entupida, que eles não olham, foi muito mal feito, né? Então, e não é a primeira vez, e aí deve estar entupida. Semana passada invadiu meu banheiro, 1h20 da manhã eu estava lavando o banheiro, jogando água para poder se ver livre daquela caatinga e aquelas coisas feias que tinha de voltar lá para dentro. Agora estourou tudo aqui dentro de casa, do meu quintal aqui, ó. Estourou os canos tudo, tá tudo estourado. Então, e eu tô com medo até da água ainda aí, sabe? Lá para dentro, e tá muito mau cheiro. O esgoto e a água da chuva desceram rua abaixo e atingiram também a casa da Dona Mariana. E vem da casa da minha vizinha aqui de cima, né, do lado de cima. Atravessa na minha casa, corre tudo lá para minha varanda, né? A sujeira, o mau cheiro. Segundo as moradoras, o problema é frequente e já foi por diversas vezes repassado à Copasa. Nesta segunda, a estatal informou que na terça iria avaliar o caso. Eles já mexeram aqui nessa rede de esgoto, mas só que agora, mal começou a chover, já está tendo vazamento do esgoto, né? E como vocês viram, ligou lá na Copasa, pediu para eles virem, né, olhar aqui para a gente, mas nada apareceu. Vamos esperar, né? Se não resolver, nós temos que ir. Mas a situação é urgente e preocupante. Elas pedem solução. Eu não estou suportando a caatinga que tá. Preocupa demais, né? Porque como que você vai deitar e vai dormir, vai ter um sono tranquilo? Você não tem, né? Não tem nem como se diz, a gente não pode ficar nem despreocupada, né? O Unipan fez nesta terça-feira a entrega de 3 prêmios para as escolas que tiveram o maior número de alunos inscritos no Observatório 2020. Os 3 diretores de escolas públicas dos municípios de Patos de Minas, Quintinos e Arapuá receberam notebooks e data show pela grande participação dos estudantes dessas instituições de ensino em uma ação que premiou principalmente a educação. Foram premiadas a partir do número de estudantes que se inscreveram. Então, as escolas que tiveram o maior número de estudantes inscritos, de acordo com o percentual de estudantes matriculados. Então, foram escolas que participaram massivamente aí do observatório e, por isso, a escola foi premiada. Os diretores comemoraram a premiação dada pelo Centro Universitário, que mesmo em meio à pandemia continua incentivando a busca pelo saber e por uma futura carreira universitária. Esse prêmio que nós recebemos, né, o notebook, a caixa de som, o data show, ele é fundamental para que nós possamos programar melhor nessas aulas, desenvolver projetos de correção de atividades, né, que nós elaboramos e ter uma maior interação junto aos alunos. E eu fiquei muito feliz de receber o prêmio, agradeço em nome da escola, Guiomar de Mello, de todos os professores, em nome dos alunos, né, dos profissionais que trabalham lá, receber esse prêmio. Muito bom, a escola, né, vai fazer um bom uso desse equipamento, mas como você disse, a questão de premiar a educação, né? Então aqui estamos valorizando, mesmo em tempos de pandemia, um observatório para ajudar os alunos, para divulgar, né, a educação da forma nova, né, improvável, que a gente não imaginaria estar passando por isso. Após 13 anos de evento com mais de 10 mil pessoas, fazer tudo em forma de lives, né, os alunos à distância. E essa participação dos alunos reflete o compromisso, né, da comunidade escolar, que a comunidade escolar precisa ter com o aprendizado e com a formação das gerações futuras, não só da nossa comunidade, mas do nosso país e do nosso mundo. Eu acredito que esse momento de premiação da educação que o Unipan está fazendo, premiando as escolas que motivaram os alunos a participar, é um momento único e muito importante. Porque é somente através da educação que nós vamos conseguir superar as barreiras, né, do subdesenvolvimento do nosso país. Para o pró-reitor,
Mesmo tendo sido online, devido à pandemia do novo coronavírus, o observatório cumpriu seu papel. Foi um formato novo para todos nós, para nós que fizemos o observatório acontecer, para quem participou do observatório. Mas ficamos muito felizes, né? Apesar de não podermos aglomerar aqui na instituição, aquela alegria, aquele movimento todo do dia do observatório, você imagine só que o observatório costuma contar aqui com 10 a 15 mil participantes. Então não houve essa aglomeração. No entanto, as pessoas que participaram com muito entusiasmo, com muita alegria. Nossos professores, funcionários, alunos, técnicos administrativos, todos muito empenhados em fazer o observatório acontecer, e foi um sucesso, e o observatório atingiu o objetivo dele, que é duplo, né? Mostrar a nossa instituição, mostrar os nossos serviços educacionais e tirar as dúvidas quanto às carreiras universitárias. E o Unipam também anunciou novidades para o processo seletivo 2021. Veja como será o próximo vestibular. O vestibular para os ingressantes do primeiro semestre do próximo ano será realizado no dia 22 de novembro, das 13 às 18 horas. Mas por causa dos protocolos de biossegurança, o Centro Universitário de Patos de Minas adotará mudanças para esta edição. Com exceção dos cursos de Medicina e Direito, os candidatos poderão optar por realizar as provas por meio online ou presencialmente. Existem os protocolos básicos, né? Aferição de temperatura na entrada do campus, uso obrigatório de máscara, distanciamento, álcool em gel, etc. Isso é básico. E agora uma novidade, né? Para os candidatos que não sejam para o curso de Medicina e de Direito, é possível optar por fazer a prova online. Isso para evitar aglomeração aqui no nosso campus. Medicina e Direito não, o candidato de Medicina e de Direito obrigatoriamente faz a prova presencial. Mas para os demais candidatos aos outros cursos, esse candidato no momento da sua inscrição, ele pode optar por fazer a prova ou presencialmente no nosso campus, aqui na Rua Major Gotti, ou pode fazer pelo meio online. Se nos vestibulares dos anos anteriores, a área externa da faculdade ficava tomada por barracas de apoio de cursinhos pré-vestibulares e escolas, desta vez, isso não poderá acontecer. Tradicionalmente, a gente recebe aqui os cursos pré-vestibulares, as escolas, que montam os seus QGs no nosso estacionamento aqui em frente à reitoria, e que sempre é muito bom, né? É acolhimento, é muita alegria, é festa, mas esse ano a gente vai ter que fazer uma pequena curva. Para evitar aglomeração, não vai ser possível fazer esses QGs aqui. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas na página vestibular.unipam.edu.br, onde o candidato confere também todas as normas previstas no edital. O nosso edital, ele vai descreve tudo, né? Qual é o procedimento. No dia do vestibular, na hora, no mesmo dia, na mesma hora do presencial, o candidato acessa o link que foi disponibilizado junto com a senha dele e realiza a sua prova normalmente. Existem vários dispositivos de segurança que estão descritos no nosso edital. Um deles é senha. O candidato não consegue acessar a prova sem a senha pessoal dele. A seguir, nós vamos mostrar o apelo de um grupo para salvar uma cadela. E candidato de Patos de Minas, que teve registro indeferido pelo TSE, entra com recurso. Apoiadores da causa animal lutam pela vida de uma cadelinha de 7 anos que sofre de um problema cardíaco. Ela precisa passar por um procedimento cirúrgico, mas os seus tutores não têm condição de pagar pelo tratamento. Uma cadelinha esperta que foi pouco a pouco perdendo a disposição. Millie, de 7 anos, começou a apresentar sintomas de uma doença cardíaca, que necessitou de cuidados imediatos. Ela nasceu com 2 defeitos congênitos no coração. E normalmente esses animais com problemas congênitos, eles infelizmente não vão muito longe, né? Em torno aí de 1, 2, 3 anos no máximo. E a Millie viveu até 7 anos com alguns sinais clínicos, mas que a responsável dela achava que era normal, né, pelo fato dela ser muito estressada, dela ser bravinha, né? Então ela sempre sentiu esse coração batendo mais forte, e quando ela faz um esforço físico maior, ela tem uma certa dificuldade respiratória, e ela relatava assim, ela tinha uns engasgos, né? Mas na verdade, quando força muito, ela tem tosse mesmo pelo aumento do coração.
O animalzinho é de uma família de Patos de Minas que não tem condições de arcar com um procedimento cirúrgico que custa em torno de R$15 mil e é realizado apenas no estado de São Paulo. Na verdade, são 2 procedimentos cirúrgicos que ela precisa. O que a gente tem feito, né, é diurético, vasodilatador, o tratamento medicamentoso, infelizmente, ele é só paliativo. A dificuldade é que não se faz por aqui, né, é só em São Paulo, é numa equipe, né, de um professor da USP, né, que trabalha no hospital lá em São Paulo. Eu já encaminhei outros pacientes, né, para ele, então a gente conhece o trabalho dele. Essas cirurgias, né, que são feitas minimamente invasivas, infelizmente a gente não tem por aqui na nossa região. Então uma dificuldade aí para São Paulo e a outra dificuldade é o custo mesmo, porque esses dispositivos eles são importados e, né, na atual conjuntura o dólar está muito caro, né? Então, assim, as 2 cirurgias, né, para serem feitas, ficam no valor de R$14.900. E, infelizmente, a responsável por ela não tem condição, né, de pagar esse valor. A história comoveu e ganhou as redes sociais. A estudante de medicina veterinária Isabela Heloísa é uma das apoiadoras da causa. Hoje eu venho falar da Mili. A Mili é uma cachorrinha de 7 anos. Além da cirurgia, ela também tem os custos da viagem, porque São Paulo não é tão perto aqui da cidade, né? Então a doutora Vera da Petzu, ela abraçou essa campanha para estar arrecadando dinheiro para conseguir encaminhar a Mili para São Paulo para ela estar fazendo o tratamento. Quem tiver interesse de doar, pode deixar o dinheiro lá na Petzu. Qualquer quantia, gente, é bem-vinda. A campanha para salvar a vida da cachorrinha corre contra o tempo. Ela corre contra o tempo, porque infelizmente assim, ela pode ter uma morte súbita, né, pela estenose da pulmonar. E ela pode ter uma reversão desse fluxo aí sanguíneo dela. E isso vai gerar uma insuficiência, né, além da insuficiência cardíaca esquerda, uma insuficiência cardíaca direita. E que aí, infelizmente, a cirurgia não vai adiantar mais. Aí vai ser mesmo só paliativo até onde esse coração conseguir ir. Pode deixar aqui mesmo a doação, aqui na clínica veterinária, né, na Petzu, na Avenida Paracatu, ou também numa conta que a gente tem postado nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, ou é só ligar aqui na clínica também que a gente passa o número da conta, né? O Tribunal Superior Eleitoral já julgou a maioria dos pedidos de registros de candidaturas no Brasil. Em Patos de Minas, a Justiça Eleitoral deu parecer. Os candidatos a prefeito, Frederico Galvão, do PCO, e a vice-prefeito na chapa de Frederico, Josias Rodrigues, tiveram os pedidos de registros indeferidos. No site do TSE, os pedidos dos registros de candidaturas a prefeito de Patos de Minas, de Frederico Galvão, e a do vice, Josias Rodrigues, ambos do PCO, aparecem como indeferidos pela Justiça Eleitoral. 2 dos 254 candidatos a vereador em Patos de Minas também tiveram as candidaturas consideradas inaptas pela Justiça. Alcione Ramos, do PTC, e Paulão da Construção do Solidariedade. Ainda de acordo com dados do TSE, o pedido de candidatura a vereador de José Tiago, do PTC, está pendente de julgamento. 3 pessoas desistiram de disputar uma cadeira do Legislativo patense: Celina, do DEM, Eduardo Costa, do PT e Karina Soares, do PP. Frederico Galvão disse ao jornalismo da NTV que, a princípio, o problema seria com os prazos de documentação, mas que está resguardado pela legislação e recorreu da decisão do TSE. No site do tribunal, agora, a situação aparece como indeferida com recurso. Em instantes, Covid-19 faz mais uma vítima fatal e 35 novos casos em 24 horas em Patos de Minas. Tem políticos fazendo campanha em meio à aglomeração na região. E o flagrante de um ciclone de pequena escala em Patos de Minas.
Estamos de volta com o NTV News e a nossa pauta são os assuntos mais importantes de Patos de Minas e região no quadro Análise da Notícia. Olá, Ludmila, boa noite. Vem para cá para a gente conversar. Tudo bem? Tudo bem, Jéssica? Sim, cheguei para conversar com você, com todos que acompanham o NTV News, para aquele diálogo de algumas notícias, destaques nessa edição do NTV News. Pois é, Ludmila, a cidade hoje estava um caos, né? A gente já começa um pouquinho aqui falando sobre isso, até porque a gente traz uma curiosidade daqui a pouquinho no nosso bate-papo. Mas antes disso, vamos analisar como que está a situação da pandemia aqui em Patos de Minas, com esses dados que são tão importantes, né? Que mostram como que está a doença em relação aos novos casos, como que a prefeitura e os municípios, enfim, têm tratado essa doença e enfrentado, né, essa doença nova. A gente colocou aí na tela os dados em relação a ontem, em relação a hoje, nesse período de 24 horas. E, Ludmila, a gente percebe logo de cara que há aumento em números importantes, né? Infelizmente, mais um óbito confirmado, além dos novos casos também, que já chamam a atenção logo de cara. Perdida para a Covid-19 em Patos de Minas, o que tem sido uma constante nos boletins diários confirmados aqui pelo NTV News. Agora são 77 óbitos da Covid-19 na cidade e o que a gente falava ontem não continua, que é a diminuição de casos de pessoas em isolamento domiciliar. A gente teve um crescimento importante de ontem para hoje, são mais 34 pessoas em isolamento domiciliar, 137 doentes ao todo. E com relação a casos de pessoas internadas, o número permanece o mesmo de ontem. Aí, a exceção é que uma pessoa foi para leito de UTI, tivemos uma diminuição de ocupação de leito de UTI. Aliás, a pessoa foi para leito clínico. E temos, portanto, agora 5 pessoas internadas em leito de UTI em Patos de Minas. E outra coisa que chama a atenção, Jéssica, com relação aos casos tratados, o número é o mesmo com relação à data de ontem. Tivemos, portanto, aí mais 35 novos casos em 24 horas, o que é muito para Patos de Minas. Mais óbitos, número de internações permanece o mesmo, mais pessoas em isolamento domiciliar. Olha, é um cenário diferente do que Minas Gerais tem registrado, do que outras cidades de Minas Gerais têm registrado. Isso demonstra uma séria preocupação com a transmissão da Covid-19 na cidade. Até porque esse número de 35 casos é um número que realmente chama a atenção, né? Eu lembro de edições passadas do NTV News que a gente mostrou um número menor dia a dia. E hoje a gente está nessa média de 30, ou novamente hoje então 35. Preocupa, Ludmila. Inclusive esses dados afetam, né, na mudança de ondas do Plano Minas Consciente. Até porque amanhã é quarta-feira e o comitê, né, da Covid-19 divulga novamente como que vai ficar essa questão das ondas. Será que Patos de Minas tem condições de permanecer na onda verde do Minas Consciente ou pode regredir para a amarela? Jéssica, a gente tem percebido que há semanas a situação não tem sido favorável em Patos de Minas. Mesmo assim, a micro e a macro avançaram para a onda verde, mas o que a gente tem percebido é que o comportamento e essa flexibilização tem impactado aí severamente na questão dos números. As pessoas não têm tomado a preocupação, as pessoas que eu falo de um modo geral. É claro que muitas pessoas têm feito o possível nessa pandemia, né? Às vezes que eu preciso sair de casa, eu vejo muitas pessoas preocupadas, mantendo o distanciamento social, com máscara, mas em episódios isolados a gente percebe que esses cuidados mínimos tão necessários, tão vitais, não são tomados. Então, esses casos, por exemplo, essa transmissão, essa velocidade de novos casos em Patos de Minas é levado também como parâmetro para que o governo do estado de Minas Gerais estabeleça
a classificação de onda. São 11 parâmetros ao todo, esse é um deles, e a gente acompanha com expectativa, porque a situação em Patos de Minas não é favorável. A gente tem uma segunda tela aí que mostra a questão de ocupação hospitalar, Jéssica, que a gente vai ver e analisar junto com os nossos telespectadores também, que são casos de pessoas confirmadas e suspeitas, residentes em Patos de Minas de Covid-19, e de segunda para terça-feira tivemos aí também um aumento. E olha só o percentual lá embaixo impactado também, apesar que a gente tem aí um alívio com relação a leitos hospitalares em Patos de Minas, tanto em hospitais particulares, como também em hospitais públicos, mas o Estado analisa questões como um todo. Então, a gente acompanha esse crescimento de casos, essas notificações dia a dia aqui, com muita preocupação, e nós temos falado isso há muitos dias. Pois é, Ludmila, a dificuldade aí é a gente conseguir entrar em um consenso, né, no cuidado da população, na ação do poder público. É uma coisa que realmente às vezes sai do controle, e nesse momento que a gente vive de campanha eleitoral, a gente tem mais um flagrante aqui de aglomeração, dessa vez que aconteceu em Varjão de Minas, aqui pertinho de Patos de Minas. Vamos colocar aí na tela? Ontem a gente tinha mostrado uma situação de um outro candidato a prefeito da cidade. Nós recebemos essas fotos também de moradores da cidade, moradores que estão indignados com esse tipo de movimentação, de aglomeração, e a gente vê ali pessoas usando ou inadequadamente a máscara ou não usando o equipamento de segurança. E aquilo, né, Jéssica, por mais que na cidade haja poucas notificações, é um todo, é esse comportamento generalizado somado pela população dos vários rincões de todo esse país que faz com que controlemos a taxa de transmissão. Então, não adianta nada um punhado fazer um esforço danado para as medidas necessárias para o controle sanitário e outras pessoas simplesmente darem de ombros para a pandemia, seja pela desculpa que já estão cansados, que não querem mais, mas que olhem o próximo, porque muitas pessoas estão preocupadas e podem ter severidade e complicações caso contraiam a Covid-19. Então, esse tipo de aglomeração política, é uma que já havia sido alertada com precaução, até mesmo pela própria Justiça Eleitoral, com recomendações, e o que a gente percebe em algumas cidades da região é que essa instrução, essa normativa não tem sido obedecida, lamentavelmente. Ludmila, sobre esse assunto, nós questionamos a assessoria do candidato e nós recebemos a seguinte resposta. Segundo a coligação Novos Rumos, o evento foi um ato de campanha de inauguração do comitê, que contou com a presença de apoiadores e familiares dos candidatos a prefeito e vice, bem como 28 candidatos a vereador integrantes da coligação. Por ser um local de grande circulação de pessoas na única avenida da cidade e ainda pelo fato de que os candidatos a prefeito e vice participavam de uma live em uma rede social, o evento atraiu a atenção de outras pessoas que permaneceram no local até o encerramento do referido ato. Ainda segundo esse comunicado, o uso da máscara e o distanciamento social foram fomentados pelos idealizadores e a conscientização ao uso do álcool em gel foi feita a todos os participantes do evento. Ludmila, por mais que o evento às vezes comece pequeno, a sensação é que ele sempre tende a sair um pouquinho do controle, né? O que a gente viu naquela cena de ontem, que a gente mostrou agora nessa cena de hoje, são medidas necessárias, né? Então, quando um candidato se deparar com uma situação como essa, rapidamente, pelo menos é o que a Justiça Eleitoral recomenda, o que a gente tem assistido, que seja dissipada o quanto antes, inclusive com a supervisão da própria Polícia Militar, que pode ser acionada. Então, Jéssica, é aquela questão, nesse momento, o bom senso, obviamente, deve prevalecer.
Agora a gente volta aqui para Patos de Minas, Ludmila. Aquele temporal de ontem surpreendeu, trouxe estragos, né? Como a gente mostrou no início do jornal. E quantos, hein, Jéssica? Casas, né? Muito, realmente foi muito forte. E agora a gente tem uma curiosidade, né, Ludmila? Conta pra gente o que é. Pois é, primeiro, Jéssica, que a gente até falou no 30 Minutos que está em horário especial nesse período de propaganda eleitoral gratuita nas mídias e também na televisão, começa às 11h10. A gente já tinha mostrado um alerta do IMET para a possibilidade de tempestade nesta terça-feira em Patos de Minas. Consultando de novo esse site de alerta, a gente percebe que continua o perigo potencial de tempestade com ventos intensos, chuva forte, também em Patos de Minas e várias outras regiões de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, região leste, central do estado. E como o professor Adalberto disse, ontem a gente mostrou, é uma época de chuva, ela pode vir com mais intensidade, então a gente tem que ter atenção a toda essa questão de instabilidade. E um morador de Patos de Minas flagrou uma imagem e mandou para o nosso jornalismo, e a gente consultou também o professor Adalberto o que poderia ser essa imagem que chama a atenção. E o professor de climatologia explicou o seguinte, que isso é um ciclone, Jéssica, é um ciclone, essa formação que a gente vê aí no meio da tela, um ciclone de pequena escala, que acontece devido à associação de ventos com nuvens baixas, e explica também a severidade, quantidade de estragos nos mais diversos pontos da cidade aí também. Pois é, imagino que é um fenômeno difícil de acontecer, né? Por isso está justificado, né, o que aconteceu, por que aconteceu tanto estrago aqui em Patos de Minas, mas o fato é que a cidade parece que não comporta um grande volume de chuva, né? Todo temporal que acontece, a gente sempre mostra trechos que sofrem alagamento e tudo mais. Sempre aquela mesma história em períodos de chuva, o nosso jornalismo até já sabe quais pontos dão problema, basta aí que a gente vai ver de novo. E agora a gente vê aí problemas também de rede de esgoto em muitas residências. Olha, Jéssica, o período chuvoso só está no início, a gente fica temerosa do que ainda está por acontecer. A gente espera que chuvas como a de ontem fiquem no passado, que não voltem a acontecer e trazer transtornos como os causados nesta segunda-feira. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no NTV News. Um casal perdeu tudo o que tinha depois que o caminhão deles pegou fogo na BR-365. Os dois são do interior de São Paulo e só conseguiram voltar para casa porque receberam ajuda. No momento do incêndio, no último sábado, na BR-365, próximo a Patos de Minas, o caminhão estava carregado com couro. O veículo, que não tinha seguro, era a única fonte de renda do casal. O caminhão foi comprado a prestações e ainda a parcelas em aberto. A gente não queria estar fazendo esse vídeo agora para pedir ajuda, que às vezes é melhor se doar do que pedir, né, Deusete? Tá sendo difícil fazer esse vídeo aqui, mas infelizmente no sábado à tarde, né, Deusete, aconteceu aquele de queimar todo aquele caminhão, e aquele caminhão, às vezes para muitos não é nada, mas ele era nosso ganha-pão, é dele que nós pagava as contas, e ele é um caminhão de consórcio, nós tá pagando, nós demos as coisas que nós juntou ao longo da vida, de trabalho, que nós tá no caminhão desde 96 de empregado, né? Então o que a gente conseguiu juntar, pegamos ele. A gente chegou aqui com conta de luz para pagar, né, Deusete? As contas dos pneus que a gente comprou quando a gente foi para a Bahia trabalhar para pagar. Até as economias do casal que estavam dentro do caminhão foram queimadas. Resta a Sueli e ao Deusdete a esperança e a gratidão pela ajuda recebida até agora.
E tenho a agradecer ao pessoal que Deus nos apoiou aí, ajudaram muita gente, inclusive a roupa que eu estou vestindo aqui, a roupa que foi do lado de lá, o pessoal me deu para me chegar aqui. E nós estamos, nem roupa nós vestimos, nós tem. Se alguém interessar em ajudar e poder nos ajudar, Deus que abençoe. Que Deus abençoe, é o que nós podemos pedir. E se eu tivesse saúde, 2 braços bons para trabalhar, eu não estaria fazendo esse vídeo. Mas eu não posso, eu tenho bursite, tendinite, desgaste de osso. Não aguento mais, infelizmente. E eu tenho problema de coluna, no trabalho de motorista na teimosia, a situação da mão do motorista, os dedos. Os dois já voltaram à cidade natal, Sorocaba, em São Paulo. Mas há pessoas se mobilizando em Patos de Minas para ajudá-los. Que a gente vai ajudar, que eu vou me mobilizar para ajudar algumas, né, para entrar em contato com algumas pessoas, para a gente ajudar com o que pode, para a gente conseguir fazer diferença na vida do outro. Então, quem puder ajudar... Quem também puder ajudá-los, anota aí os dados bancários do Deusdete Lopes da Silva. O banco é o Santander, agência 0168, conta corrente 02234114, CPF 021 027 268 60. O telefone de contato do casal é o 15 DDD 99742 3910. Se alguém puder nos ajudar, que Deus abençoe. Pois é, Ludmila, situação extremamente triste, né? Essa que eles passaram, ver o meio de trabalho, esse equipamento de trabalho ser tomado pelas chamas e ficar realmente sem nada em um local longe de casa. Essa imagem dos dois se abraçando na estrada me sensibilizou muito, mostrou realmente a cumplicidade que os dois tiveram nesse momento tão difícil e merecem toda a ajuda para tentar recomeçar. Com toda certeza, viu, Jéssica? Eu conversei com a Sueli hoje à tarde, até para a gente gravar essa entrevista, para que a gente pudesse aí socializar com os telespectadores da NTV. E ela me disse que, olha, é uma situação muito complicada, a gente não sabe nem o que fazer nesse momento, a gente, tudo que tinha estava dentro do caminhão, é um casal muito simples, que tem até dificuldades de lidar com o banco e tudo mais, então a gente percebe assim que precisam de muita ajuda nesse momento, até porque eles estavam levando para casa, quando eu falei da dificuldade de lidar com o banco, por isso que eles não depositaram o dinheiro, eles colocaram embaixo do banco do caminhão, e naquele desespero, quando começou a pegar fogo na roda do caminhão, logo já atingiu o tanque, já virou uma chama imensa. Eles tentaram ali pegar alguma coisa, mas as roupas ficaram para trás. A gente percebeu que ele virou uma mochilinha, e ali o caminhão, a Sueli estava me contando que era praticamente a casa desse casal, que eles passavam muito mais tempo ali dentro do que em outro local. E aí chegar em casa sem roupa, sem dinheiro, vendo as contas atrasadas, foi um desespero enorme. Por isso que algumas pessoas se mobilizaram mesmo para ajudar a Sueli e o Deusdete nesse momento que eles precisam ir muito, porque eles querem voltar a trabalhar, mas dessa forma, né, trabalhando, viajando, trabalhando com caminhão. Agora, quando e como eles vão retornar vai ser difícil, Jéssica. Por enquanto, eles têm que colocar a vida em ordem, porque eles estavam levando para casa o que ganharam nessas últimas viagens de transporte de carga, e agora ficaram aí sem renda alguma. E essa que a gente colocou na tela é a conta correta para quem puder ajudar a Sueli e o Deusdete, porque tem uma conta aí que algumas pessoas divulgaram, não é a conta correta, essa é a conta até que a Sueli passou e confirmou ao jornalismo da NTV. A gente torce para que dê tudo certo para esse casal, né? Que as pessoas, então, participem também da campanha e, no fim, vai dar tudo certo. Ludmila, a gente muda um pouquinho do assunto agora. A gente fala sobre uma iniciativa dos moradores do bairro Laranjeiras. Eles usaram o espaço público, criaram um espaço com uma espécie de geladeiroteca. A gente mostra agora. Quem passa pela praça do bairro Laranjeiras, em Patos de Minas, é surpreendido por um objeto um tanto quanto inusitado para o local. É que uma geladeira foi colocada aqui. Ficou surpreso?
Então adivinha o que tem dentro dela? Livros. Inesperado, né? A Nicole que o diga. A menina de apenas 7 anos ficou curiosa com a ideia e depois de conhecer, até começou a gostar mais de ler. Eu achei que eles pôs mais gaveta assim, pôs os nomes assim, infantil, juvenil, tem todo tipo de livro ali para ler. Os livros que mais gostou até agora foram os da Turma da Mônica. E quem não gosta dessa turminha, né, Nicole? Gostei mais da Turminha da Mônica, que eu vejo o filminho, eu leio, sabe, esses trem de quadrinho, eu gosto muito. A iniciativa veio da Alessandra, que após observar projetos semelhantes em outras cidades e estados do país, decidiu trazer a proposta para Patos de Minas e assim, quem sabe, incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. Essa ideia, ela já existe em várias cidades no Brasil e pensando nesse lado eu resolvi trazer aqui para o nosso bairro, pensando em incentivar mesmo a leitura, promover a educação de todos os moradores e na comunidade de forma geral. Os livros foram em parte doados, outros já estavam na casa dela. A geladeira também foi doada e customizada pelos familiares. E todo mundo pode participar, tanto com doações quanto aproveitando para ler na praça ou em casa. Nós tivemos várias ajudas, inclusive da família principalmente, com a doação da comunidade de forma geral, tintas foram doadas, a comunidade, as pessoas ajudaram bastante para que esse projeto fosse constituído. A ideia é poder deixar a geladeira aberta, sem tranca, para que todos tenham acesso aos livros, sendo estes que podem sim ser levados para casa e devolvidos 2, 3 dias, assim que a pessoa puder, passa na praça e devolve, de acordo com a leitura, do que foi feito, aí a pessoa passa, pega outro. E pode também ser feita aqui na praça, já que aqui a gente tem um ambiente tão favorável para a leitura e foi justamente pensando isso que eu resolvi criar esse projeto. E assim como a Nicole, a ideia foi bem aceita na comunidade. O pessoal do bairro tem ajudado bastante, eu tenho recebido várias doações, de livros, de álcool em gel também, porque a gente está numa pandemia, e a gente precisa tomar certos cuidados. E os moradores têm colaborado bastante e têm usufruído desse benefício. Ludmila, ela conseguiu incentivar 2 iniciativas em um único projeto, o uso do espaço público, também o da leitura, o incentivo à leitura e por aí também vai, aumenta a convivência entre as crianças, traz momentos agradáveis a essa comunidade. E que projeto lindo, que essas boas ideias sejam disseminadas por aí. Estamos carentes dessa forma e desse tipo de atitude. Parabéns. Ludmila, antes da gente se despedir, como sempre, quero saber o que tem o Espaço Feminino de amanhã. Jéssica, você já reparou que algumas pessoas reclamam, e aí tem aquele ditado, reclama de barriga cheia, de repente tem tudo e mesmo assim ainda é pouco. A gente vai mostrar amanhã no Espaço Feminino uma história de superação, uma deficiente física que faz muita coisa que muita gente que não tem problema algum reclama e não faz de jeito nenhum. E dessa forma, ela tem inspirado, assim como a gente acabou de ver essa reportagem aí, muitas outras pessoas. E também a gente vai falar de cirurgia plástica, algumas novidades da clássica cirurgia de mama. Amanhã no Espaço Feminino, a partir das 18 horas, eu espero todo mundo. Ludmila, muito obrigada pelas informações aqui no NTV News de hoje. A gente volta então a se falar amanhã. Com certeza, se Deus quiser, amanhã a gente volta. Obrigada a todos pela companhia. Tchau, tchau. E até lá, não se esqueça que você pode se informar também através do portal Pato Já. A gente volta amanhã às 19 horas e eu tô te esperando. Tenha uma ótima noite.